Entrevista. Vamos a mais uma entrevista nessa edição do nosso Jornal Difusora. Jundiaí apresenta com contrastes significativos para o mercado imobiliário 24-25, 2024-2025. Nós vamos falar sobre esse assunto com o vice-presidente de Inteligência de Mercado e Comercialização Imobiliária da Proemp, Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e Região, o Eli Gonçalves. Eli, bom dia, obrigado por atender nosso jornalismo Difusora. Bom dia, Itamar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Muito bem, Eli. Jundiaí vive um momento aí com desafios e oportunidades que desenham um cenário de transformação importantes, então? Exatamente. A gente vem acompanhando toda a pujança do setor imobiliário de Jundiaí já há alguns anos, né? A gente lembra, né, também do período anterior, que foi um período de crise, 15, 16, 17, 18 uma recuperação, e aí na época da pandemia, aquele boom de vendas. Então a gente falou, olha, estamos num ótimo momento, 20, 21, 22. Quando chegou a 23, a gente já dizia, olha, é normal dentro do setor imobiliário você ter um comportamento cíclico, né? Quer dizer, não se fica tendo um boom de vendas de forma infinita, né? Então deve ter aí alguma estabilização, e a gente percebeu isso de uma forma mais contundente agora, em 2024. Então a gente esperava, a gente já falava isso lá atrás, 2024, a gente brincava que deixa de ser um jogo de damas e vai ser um jogo de xadrez, vai ser um comportamento mais complexo, né? Então a gente notou uma desaceleração em vendas, mas felizmente os próprios empresários se anteciparam a isso e reduziram o seu volume de lançamentos. Isso foi muito importante para a gente manter um equilíbrio entre oferta e demanda, né? E para que não acontecesse o que aconteceu lá no passado, onde os empresários continuaram lançando, mesmo num cenário econômico preocupante, e aí, sem vendas, tivemos aquele chamado estouro de bolha, né? Então, esse ano não vai acontecer isso, a gente está muito, muito bem equilibrado entre oferta e demanda, a ponto de Jundiaí ter concluído esse primeiro semestre de 2024 com o menor estoque, né? Então, assim, um estoque baixo significa que a gente está nesse ponto de equilíbrio. Nós estamos com o menor estoque nos últimos anos, estamos com 1,7 unidade, né, ou seja, menos de 2 unidades de lançamentos, né, a cada 1.000 habitantes. É um estoque muito baixo, né? Tá, e mesmo assim, sem falar de números, mas a olhos nus aí, a percepção do cidadão quando anda pela cidade, tem muito empreendimento na cidade, apartamentos e condomínios de casas, né? É bastante, o número é grande, né? Assim, para quem não conhece os números, mas olha, fala, pô, aqui tá bom o negócio, né? Essa percepção realmente é verdadeira, e ela pode ser explicada pelo seguinte, né? O ciclo imobiliário é um ciclo longo, então aquilo que você percebe como um boom de vendas, ele vai começar a aparecer na forma de prédios sendo entregues uns 3 anos depois, um pouquinho mais, mas geralmente uns 3 anos depois. Então, a gente vai ter realmente em 2024 e 2025, não um boom de vendas, mas um boom de entregas de imóveis. A gente deve ter aí, vai ser colocado no mercado mais ou menos 5.000 unidades prontas entre esse ano e ano que vem. É bastante coisa. Então, o mercado de Jundiaí passou por essa forte redução do número de lançamentos, enquanto as vendas em 2024 mostraram desaceleração em relação a esse boom que você citou e percebido em 2020 e 2023. Foi um pouco natural, eu diria, em função do mecanismo do mercado e a pandemia, a coincidência da pandemia? A pandemia ajudou muito, né, nas vendas. Muita gente de grandes centros urbanos resolveu migrar para o interior, né? Bem como muita gente resolveu mudar o perfil de moradia, né? Então sair de um apartamento, tentar uma casa, tentar um apartamento maior. Então o Jundiaí se beneficiou de várias formas, seja com a população de fora, seja com a própria população local procurando mudar o seu perfil de moradia. Uma característica muito curiosa para 2024 e principalmente 2025 é que o mercado imobiliário ele vai ser muito influenciado por fatores que a gente chama macroambientais, ou seja, estão fora do controle, né, fora do setor imobiliário, porém influenciam o setor imobiliário. Se a gente pegar um exemplo simples, né, e fazer um encadeamento dele, vamos olhar a inflação. Tá? A inflação no Brasil
continua assim. Gostaríamos que fosse menor, mas ela está subindo, né? As projeções indicam em mais de 4% esse ano. A gente tem alguns aspectos que aumentam a inflação, como a energia, o aumento do custo da energia elétrica, aumento no custo de alimentos, e a gente vai ter agora um aumento ainda maior no custo de combustíveis, né? E por que parte dessa inflação deve piorar, né? Porque devemos ter um aumento. Olha alguns cenários geopolíticos, né? Coisas no mundo acontecendo, cenário de guerra, né? Você vê países envolvidos, se envolvendo agora mais nas guerras no Oriente Médio, são países produtores de petróleo, né? Em geral, quando tem guerra, você tem inflação, né? Então você diminui a circulação de mercadorias, então um determinado país deixa de vender uma mercadoria, uma commodity, né? Por exemplo, petróleo para outro, então você tem menor comercialização daquele bem aumenta de preço. No nosso país essa questão do petróleo é crítica, tá? Então a gente deve ter aumento nos combustíveis, que por sua vez aumenta a inflação, que por sua vez faz com que o Banco Central mantenha uma taxa de juros elevada para segurar a inflação, que por sua vez mantém as taxas de empréstimo, de financiamento imobiliários também altas. E isso atrapalha muito o nosso setor. Só para você ter uma ideia de um encadeamento de um assunto chamado inflação. Tá certo. Bom, a gente está falando ao vivo aqui com o Eli Gonçalves, que é o vice-presidente de Inteligência de Mercado e Comercialização Imobiliária do PROEMP, da Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é ligada ao seguinte. A gente falou da percepção do cidadão em Jundiaí, do grande número de condomínios, né, de casas ou apartamentos. Ali tem uma rua que chama José Mesalira. Não é José Mesalira, José Mesalira lá no Caxambu. Eu vou lembrar o nome da rua aqui para a gente citar. Mas antes disso, deixa eu dizer o seguinte. Os empresários do setor perceberam que era o momento de equilibrar essa relação entre oferta e demanda. Esse que foi o comportamento agora. E a gente está em 24, né? Qual é a projeção agora? Não sei se você estava tentando lembrar o nome de rua, não sei se seria Clarismundo Fornari, né? Eu trato ali da Osmundo dos Santos Peregrini, entroncamento da Osmundo dos Santos Peregrini com o Antônio Piscinato, tem aquela rua ali, poxa, eu queria lembrar o nome dela aqui, mas já vou lembrar já, a gente já lembra já. Esse é um vetor, sem dúvida também é um vetor de crescimento imobiliário muito forte na cidade, esse vetor Antônio Piscinato, Osmundo Pellegrini, ruas adjacentes, tá? O vetor oeste é o vetor que mais lança unidades habitacionais na cidade, seguido, né, do Engordador, por isso que eu citei agora Engordador, mas o vetor oeste sem dúvida é o que mais lança. A gente tem, ainda tem assim, uma diversidade de lançamentos, né? Só que está um pouco mais raro Minha Casa Minha Vida. A gente lançou bastante Minha Casa Minha Vida aí uns 3 anos atrás, diminuiu, né? A gente está tendo aí uma maior proporção de empreendimentos de médio e alto padrão sendo lançados, tá? Agora... acho que eu consegui aqui, o Eli, eu vou repetir aqui para você, Eli Gonçalves, que é o vice-presidente aí do PROEMP, né, Inteligência de Comercialização do Mercado do PROEMP. Ô Eli, lembrei o nome da rua aqui, porque a gente falava dessa percepção do cidadão em Jundiaí que vê muitos condomínios de casas e também muitos apartamentos surgindo aí. Na Samuel Martins tem várias torres que surgiram e a pergunta é a seguinte, por exemplo, na Aristides Mariotti, que é essa região das Osmundo Santos Peregrini, surgiram agora, está terminando, acho que a terceira ou quarta torre, são torres gigantes. Mas a Aristides Mariotti, ela dá prosseguimento para o sentido bairro, ela tem mais 2 condomínios lá no fundo, enormes também. O que acontece? Você tem ali um crescimento populacional, você falou a região cresce, né, Eli? Mas ela tem investimentos dessas empresas, mas ali o impacto de trânsito não tem como. As reclamações que a gente recebe do entroncamento da Osmundo dos Santos Peregrini, Antônio Piscinato e Aristides Mariotti, que são 3 torres, acho que 5 apartamentos por andar, acho que são 3 andares, é muito mais carro. Como é que é tratado isso? O PROEMP participa dessa tratativa também para que se evite esse tipo de... Porque deu um colapso ali, e ali está feito, não tem o que fazer, né? Como é que funciona isso? Digo mais, além dessa região, tem outras que estão se tornando mais críticas ainda, né? Por exemplo, a gente está com um volume de lançamentos enorme no bairro de Medeiros. Certo. Tá? E Medeiros, né, como a gente sabe, ele é um bairro, assim, é como se fosse uma ilha cercada por rodovias, né? Então você tem a Hermenegildo Tonoli, que liga com a Itupeva, e a Dom Gabriel, que liga a Itu, né?
Quem pega hoje, por exemplo, uma Dom Gabriel, já não tem mais um horário ruim, né? Praticamente o dia inteiro é ruim, todos os dias da semana, né? Então, assim, quando a gente fala, o setor imobiliário produz empreendimento, mas ele precisa que um outro setor, a área de transportes e mobilidade urbana, também planeje expansões, né, de suas vias e uso de alternativas de transporte coletivo para ajudar a dar vazão a todo esse pessoal que está se mudando para esta ou para aquela região. Eli, você colocou muito bem, mas a questão é a seguinte, você tem duas questões, por exemplo, da região do Medeiros, você colocou bem. Tem a questão do meio ambiente, ali já tem uma série de empreendimentos aprovados. Aristides Mariotti é uma rua de mão dupla, e ali não tem linha de ônibus. A linha de ônibus serve ali já em Guanabara, Quinta das Videiras, o Grande Retiro. E ali não tem uma linha de ônibus que passa assim e sai lá em cima, né, Ernesto Pincinato. Já tem ônibus, mas o volume de carros é muito grande. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, como é que faz para equilibrar isso? Não parece que Jundiaí já está, ou precisa expandir mais outras regiões mais distantes dos bairros para fazer empreendimentos? Essa pergunta é muito, muito importante, né? A gente precisa, aí remete a uma questão de legislação urbanística, né? Nós precisamos sim de uma mudança que favoreça o crescimento imobiliário em bairros onde você precise de menos deslocamento, tá? Vamos dizer, em regiões mais centrais, se a gente puder construir unidades com um potencial construtivo maior, ou seja, que a gente possa construir mais unidades naquele local, você vai ter menos deslocamento para o trabalho, por exemplo. Se a gente só consegue construir fora das regiões centrais, você vai ter mais deslocamento para trabalho, Isso. Mais trânsito, né? E tem uma outra coisa, por exemplo, a questão de vaga para carro, né? Então a gente tem uma legislação que obriga, né, você, dependendo da quantidade de unidades, dependendo da localização, você tem que ter vagas previstas, 1, 2 vagas. Isso faz com que a gente, por exemplo, produza menos unidades, e as unidades vão ficando até mais caras. Você acaba ficando no pior cenário, você compra uma unidade cara e que não está tão perto do centro, né? A gente precisa mudar a parte de legislação. A legislação ela tem que ser mais flexível, por exemplo, em termos de vaga. O poder público precisa investir mais em mobilidade urbana, em transporte coletivo, tá? E, em geral, os empresários do setor imobiliário sempre se colocam à disposição para apoiar o poder público com informações que ajudem neste planejamento. Ou seja, o setor imobiliário ele consegue apresentar ao setor público quais são as regiões de Jundiaí que vão receber mais população daqui para frente graças a esses novos empreendimentos, né? O que, infelizmente, o setor imobiliário não consegue fazer é fazer rua, né? Fazer expansão de avenidas, ou então construir, colocar mais meios de transporte coletivo, né? Isso é algo que pertence a um outro departamento, né? Ainda que muitas vezes usa-se o dinheiro, né, dessas construções como contrapartida para fazer essas expansões, tá? Setor de transporte, mobilidade urbana deveria, vamos dizer, se conversar regularmente com o setor imobiliário para a gente evitar essas discrepâncias como você está apontando, Temar. Tá certo. É buscar o equilíbrio aí, porque o progresso está batendo na porta de todas as cidades, né? Por outro lado... Esse é outro ponto importante, né? A gente fala, poxa, às vezes eu tenho saudade da Jundiaí de 30 anos atrás, né? O mundo está mudando. Jundiaí deixa de ser a terra da uva para ser a que nós chamamos hoje de capital nacional da logística, né? Então ela mudou a sua vocação, não é uma vocação mais agro, né? É uma vocação industrial e de serviços. Ela... Alô? Alô? Acho que perdemos o contato aqui com o Eli Gonçalves, a gente vai restabelecer, mas veja, gente, como é importante, a gente está enxergando, aproveitei essa participação dele, porque a gente está enxergando aí, está vendo, né, a cidade crescer e cai, ou sobrecai, ou sobrecarrega exatamente o setor público, não só de Jundiaí, de qualquer cidade, para se adequar exatamente à questão desse crescimento que é... Oi, voltamos aí, tá acompanhando aí, né? Pode terminar. Então, a gente está falando que é muito importante entender essa mudança de vocação da cidade de Jundiaí, né? Para uma cidade que é uma potência, né, na indústria,
em serviços. A gente precisa ter uma legislação imobiliária e um planejamento urbano que enxerguem a nova Jundiaí, que já está acontecendo aí há mais de 20 anos. Aí é o que eu dizia na hora que a gente perdeu o contato aqui. Não é privilégio só de Jundiaí, né, mas todos os municípios vão ter que encontrar uma solução, porque os empreendimentos vêm, as construções de apartamentos ou condomínios acabam chegando e sobrecai ao setor público resolver a questão, por exemplo, de saneamento, né, que é rede de água e esgoto, porque isso vai aumentar também a rede de água e esgoto, são apartamentos aí, em cada bloco ou em cada conjunto desse construído, são aí, às vezes, 1.000 famílias, 800 famílias e tal, e também a questão de trânsito, e aí fica sufocado o setor público. Por isso que eu até sugeri, eu acredito que legislações já até existam, não vai ter que adequar, por isso que eu até sugeri aí as construções mais afastadas das regiões, porque onde já está lotado, porque senão, qual que é o meu medo aqui? Eu sou leigo no assunto, hein, Eli? O seu camarada é especialista, então é uma pergunta. Senão daqui a pouco a gente vira São Paulo não tem para onde virar, né? Não existe um terreno mais em São Paulo, é só casa e prédio, e olha o que vive a cidade de São Paulo, então acho que dá tempo ainda, né? Como você falou, de estudar isso, adequar, para que isso caminhe de maneira pertinente, né, as construções e o acompanhamento do setor público, que ele alcance esse crescimento, né? Não, essa conclusão é muito sábia, Itamar. Realmente, se a gente não fizer nada, se o planejamento urbano não acompanhar previamente o que está acontecendo com relação à parte de mobilidade, com relação à vocação da cidade, com relação à expansão imobiliária, ela tende a ter problemas da nossa capital, né? Nós já estamos. Isso. A parte do trânsito, a gente já vê durante bom período do dia, trânsito de capital em várias vias, em várias rodovias, né? Custo das unidades, por exemplo, vocês estão vendo, o preço das unidades também está subindo, né? A demanda continua muito alta e parte disso envolve não só a demanda alta, mas com o custo de terra alto. É uma maneira de frear, né? Aumentar o custo da unidade é uma maneira de frear um pouco esse crescimento, né? Assim, é um jogo, é um cobertor curto, né? Os preços aumentam por quê? Porque as pessoas continuam comprando imóveis, porque o preço, vamos dizer, ainda é mais barato do que numa Campinas ou em São Paulo, por exemplo, mas os preços sim estão subindo, né? O custo da terra está subindo, o custo da matéria-prima está subindo. Um dos caminhos para baratear é mexer na legislação, sim, para que a gente consiga, o empresário, no caso, consiga ter uma rentabilidade sobre o seu empreendimento, né? Mas pelo volume, né? Que ele consiga ganhar dinheiro mais pelo volume do que pelo valor de cada unidade, né? Se ele não consegue produzir muito no local, ele aumenta o preço de cada unidade. Se ele consegue produzir muito em um determinado local, ele pode diminuir o preço de cada unidade. E veja que, junto com esse crescimento, esses empreendimentos, vem aí o setor comercial, o setor privado também. Eu vou falar aqui das redes de supermercados. Veja, antigamente você tinha ali, que era um condomínio, o Eloy Chaves era um condomínio, né? Foi planejado para si, e virou uma cidade ali. Mas ali no Eloy Chaves, no Medeiros e outras áreas, os hipermercados estão se instalando próximos para atender essa população. Essa é uma maneira de viabilizar, porque o camarada que mora num condomínio no Medeiros, virão novos condomínios lá, e ele tem um bom mercado próximo, ele já está mais tranquilo, leva o filho para a escola de manhã, né? E quem mora em condomínio tem uma qualidade de vida um pouco melhor. A grande verdade é essa. Muito bem colocado, Itamar. Olha, o setor privado, ele tende a responder mais rapidamente a essas preocupações do que o setor público. Então o setor privado percebe, poxa, se eu tenho um bairro como Medeiros, onde a população está crescendo tanto, isso é um fato, tá? Até 2027, a população de Medeiros deve crescer quase 400% em relação ao que ela era em 2010. Já pensou? Tá? Olha isso. Então, na medida em que o mercado, o setor privado vai percebendo isso, ele coloca supermercado, ele coloca escola na região, né? Ele até vai colocando até alguns empreendimentos comerciais para a pessoa também trabalhar lá. Então, assim, você vai tendo mais independência, né? Assim foi com o Eloy lá atrás, assim vai ser com Medeiros daqui para frente, né? Agora, tem certas coisas que não dependem do setor privado. Essa questão da mobilidade urbana, essa questão da infraestrutura de água e esgoto, é setor público, né? Então a gente depende que eles planejam uma expansão e uma adequação, considerando por onde a cidade cresce,
Tá? E o setor privado, o setor imobiliário, ele está sempre se colocando à disposição do setor público para ajudar nesse planejamento de expansão. Essa parte de água é importantíssima. A gente vai enfrentar uma das maiores secas da história desse país. E você vê ali, eu não quero te interromper, mas olha que bacana você dizer isso. Me parece, é o que eu vou dizer, não é só Jundiaí, mas o setor público, de maneira geral, no Brasil, não consegue acompanhar. Porque até as coisas acontecerem, o setor privado sempre foi e sempre será mais rápido, né? Então é um desafio, realmente, talvez uma parceria, eu acho que até existe já, a parceria pública-privada, um pouco de contrapartida das empresas, porque o setor público não deverá conseguir acompanhar isso por mais eficiente que seja, porque vocês são mais rápidos, né? De 4 em 4 anos, a gente tem a chance de ter um setor público, né, mais preparado para esse planejamento futuro. Né? Então, tivemos agora. Então, qualquer que seja o partido ou os candidatos que venham a ocupar a vaga do Executivo em Jundiaí, qualquer que seja, nós estamos aí no segundo turno, nós temos que cobrar isso, né? Como é que está o seu planejamento de expansão da cidade na parte de mobilidade urbana, na parte de infraestrutura, saneamento, né? Tem que cobrar, porque esse é o momento, né? Nós estamos aqui no segundo turno, estamos aos 45 do segundo tempo para ter um detalhamento disso de cada candidato, né? Então, a população precisa verificar com cada candidato quais são os planos nessa parte de mobilidade urbana, de infraestrutura de saneamento. Mas, né? Ele nem se trata disso, viu? Embora isso esteja no contexto, nem se trata disso. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, o setor público não consegue, eu disse a você, por mais eficiente que seja, acompanhar a expertise do setor privado. Vamos imaginar que você muda as políticas públicas. Até acontecer, já várias unidades de apartamentos e condomínios foram construídas. É isso que eu estou dizendo. Existe um descompasso. O compasso é diferente. O passo do setor privado é muito mais largo que o setor público no Brasil. Não estou falando de mania. O setor público tem a mania de agir quando a coisa já aconteceu, quando o caldo já entornou. Amigo, não é que o que vai fazer, já precisa ter resolvido semana passada, né? Não é amanhã, né? É isso aí. É disso que eu estou dizendo. Então, o setor público quer agir quando já deu ruim. Não, ele tem que agir antes, né? E aí... Isso também é parte de uma cobrança, de que a gente tem um planejamento para 5, 10 anos, né? De uma cidade. Olha que esse é planejamento de prazo relativamente curto, quando se fala em planejamento urbano. Exato. E aí a conversa não era essa, mas eu vou dizer o seguinte, o que vale falar da questão do setor público, do governo federal, estadual e municipal, precisa criar uma política do governo, um olhar, por exemplo, do governo estadual, não vou nem falar federal agora, mas estadual, e dizer o seguinte, o que o governo federal tem que ter como setor público e planejamento? Os municípios onde o desenvolvimento está indo mais rápido, os municípios onde há esse crescimento, como há em Jundiaí, que Jundiaí é pujante, e você tem Indaiatuba, tem São José do Rio Preto, você tem o Ribeirão Preto, você tem Campinas, outras cidades que cresceram muito. O Estado tem que fazer o seguinte, a gente precisa dar uma mão lá na questão, porque lá está tudo em ordem, eles trataram de transporte, mas a gente, quer dizer, o setor público tem que se ajudar, os municípios que têm mais rendimento têm que ter um olhar melhor para benefícios do governo estadual. Talvez seja uma maneira de resolver também, de ajudar, né? Um caminho prático disso é o governo do Estado ajudar na liderança de um planejamento, não de cidade, mas de um planejamento metropolitano. Né? Podemos já chamar de Jundiaí como uma região metropolitana, tá? Porque ela tem diversas cidades ao seu redor, que já dão mais de 1 milhão de habitantes, né? E tudo o que acontece em Jundiaí afeta Itupeva, afeta Várzea, afeta exatamente. E o que acontece nessas cidades também afetam Jundiaí. Então, é necessário que haja um planejamento, e aí vem a força do Estado, né, do ente estadual, para termos planejamentos metropolitanos, né, projetos metropolitanos. Não adianta a gente, inclusive, ter uma mudança de zoneamento em Jundiaí. Isso. Se de repente em Itupeva continua a mesma, ou em Várzea continua a mesma, elas não se conversam, né? Quer dizer, você muda de um quarteirão para o outro e o zoneamento é completamente diferente. Exatamente disso que eu trato, você colocou muito bem. Uma força-tarefa do governo do Estado para a região metropolitana. Você veja, tem gente que usa Dom Gabriel e acessa a vice-prefeita Hermínia Gil Tonoli, você falou Itupeva,
Itupeva. Não para Itupeva, mas para ir ali para aqueles condomínios, até para o Vetor Oeste. Então é uma mesma rodovia, por um outro lado acessando aí o Nova Jundiaí, o Vetor Oeste. Então assim, é uma força-tarefa do governo do estado de dizer, olha, essa cidade está crescendo muito, vamos lá fazer uma força-tarefa, vamos ajudar, não é? Aí entra, por exemplo, em quem nós estamos votando para essas cidades, né? São candidatos que, vamos dizer, têm diálogo com o governo do estado, secretarias estaduais, né? Nós temos que pensar em candidatos que não sejam radicais, né? Que sejam políticos, aspas, né? No sentido bom da palavra. Ou seja, a política é para ser boa, né? Exato, que a gente saiba dialogar, saiba planejar em conjunto, independentemente do partido. Tá, mas pensando num bem comum para a nossa região. Então a gente não pode votar em radicais que não conversem, que não se interajam com outras linhas ideológicas, entendeu? É o momento da gente pensar num bem maior, independentemente da posição X ou Y, ideologicamente falando. Com essas tendências, aí Jundiaí deve se manter em 2025, deve manter o comportamento de cautela, já que vem apresentando aí o que está acontecendo em 2024, como é que vai ser o andamento disso? Vocês têm essa visão sistêmica de ano em ano, como é que é o comportamento de produção e de consumo? Acreditamos que deva se manter essa postura de cautela que se apresentou em 2024, e diria assim que a gente deve ficar ainda mais de olho no que vai além do setor imobiliário, entender o que acontece no mundo. Isso. Tá? O que acontece no mundo influencia o nosso emprego, influencia a nossa decisão de compra de imóvel. Tá? Então, 2025 é um ano ainda mais que 2024, né, onde os fatores geopolíticos e mesmo a situação natural, ou seja, a situação ambiental do nosso planeta vai influenciar, sim, diversas economias mundo afora, diversos ramos de atividade em cada um de seus países impactados. Tá? Então nós vamos ter 2025 como um ano onde os fatores macroambientais vão afetar a nossa vida mais do que nunca. Colocou muito bem, não é à toa que o Eli da Inteligência de Mercado e Comercialização Imobiliária da Proemp, é essa a visão mesmo, 2025, os eventos extremos ligados à natureza, à saúde, à economia, vão trazer impactos que devem ter reflexo e deve ficar atento a isso, né? Em tempos de incertezas, investir em imóvel é um dos caminhos mais seguros? Eu acho que investir em imóvel é sempre bom também, né? Essa é uma dúvida de quem vai comprar, né? Assim, secularmente, ou seja, olhando no intervalo de séculos, a gente vê que investir em ouro, né, sempre é uma alternativa segura, o problema é que está muito caro. Né? Tá. Investir em imóvel é sempre interessante porque ele remete a uma das coisas mais necessárias na vida de um ser humano, né? A sua moradia, né? Seja para você mesmo, seja para uma outra pessoa, no caso, um investimento. Né? Eu acho que a pessoa só pede com imóvel, apartamento, casa ou terreno, só se for ruim de negócio, porque realmente, você falou bem, é histórico, é secular. Né? O especulador pode perder dinheiro, ou seja, aquele cara que quer no curto prazo ganhar um bom dinheiro comprando e revendendo imóvel. O especulador corre risco de perder dinheiro. Agora, quem compra pensando a médio e longo prazo, sempre vai perceber a valorização do imóvel. O imóvel, a médio e longo prazo, se valoriza, pode ter uma ou outra variação para baixo, em intervalos de crise, tá? Mas quando você olha fazendo um zoom, se afastando, você olha numa perspectiva de tempo maior, o imóvel sempre se valoriza e ele permite receita de duas formas, né? Ou pela valorização dele, ou seja, você compra no valor X e vai vender mais adiante no valor maior, né? Ou pela própria receita, por exemplo, colocando ele para alugar, né, que ele vai gerando para você todo mês. E, aliás, falando de deslocação, a gente sabe que os valores dos aluguéis estão subindo, então, para quem é investidor, a receita com aluguel tem se tornado cada vez mais atrativa. Tá, e mais um detalhe importante é a questão de financiamento. Apesar das oportunidades, o financiamento imobiliário continua sendo impactado pelos altos juros. Como é que isso é? Isso aí está ligado ao que você falou da economia, né? Essa é a atenção que tem que se ter. A taxa de juros no país, que impacta também a taxa de juros de financiamento imobiliário, esse é o nosso maior vilão. Está muito alta, infelizmente a gente não está vendo perspectiva de redução, né? Aliás, a gente deve a projeções da Selic aí ser fechada até perto de 12% até o final do ano, alguns institutos mostram isso, 11,75%, né? Então a gente deve ainda ter uma taxa de juros de financiamento na casa de 2 dígitos, né? Que é muito alto isso,
e aí a gente fica dependendo só de Minha Casa Minha Vida, né? Que tem taxas de juros mais controladas pelo governo, né? Quer dizer, é um ponto de atenção, né? O cenário imobiliário a demanda reprimida em imóveis destinados às famílias com renda inferior a R$5.000. Esse de 5 para baixo vai para esse cenário que você falou, né? Os 5 mil para baixo, o problema é a própria renda e o endividamento dessas classes sociais, né? Certo. Então, falta dinheiro disponível, né? Ainda que se tenha aí taxas de juros menores, né? E a classe média está cada vez com mais dificuldade por causa dessas altas taxas para financiamento imobiliário. Ele até tem alguma coisa guardada, assim, de recursos próprios, na poupança, né? No fundo de renda fixa, mas na hora que ele vai simular um financiamento, ele vai ver, poxa, está pesado, eu não consigo pagar essa prestação. Dói. A gente precisa reduzir, o governo tem que repensar essa questão de controle de inflação de uma forma mais cirúrgica, ou seja, né, ele tem que pensar, ok, eu tento segurar a inflação por aqui, mas pelo menos no setor imobiliário, na parte de aquisição do seu primeiro imóvel, eu vou tentar trabalhar com uma taxa de financiamento um pouco menor, é tentar subsidiar isso, né? É porque não tem milagre nele. Não tem milagre nele, é matemática, né? Ou pode ou não pode, né? A taxa de juros de financiamento, isso ainda é o nosso grande vilão, né? Não tem perspectiva de baixar no curto prazo. Por mais autossuficiente que a empresa seja, a construção imobiliária, a empresa sempre toma uma parte de empréstimo para investimento e depois recupera isso nas vendas. Isso é comum ou não? A maior parte da receita que vai para o incorporador, para o empresário, no momento em que a unidade está pronta, né? E o banco fala, agora eu posso financiar esse imóvel. Tá. É aí que entra. Nós estamos falando de 75%, 80% do valor do imóvel nesse momento. Ou seja, o empresário também depende fortemente do financiamento imobiliário e de uma redução dessa taxa. É isso aí. Eli, olha, bacana demais bater esse papo com você. Eu queria falar mais, você tem expertise no assunto, e Jundiaí apresenta esses contrastes aí significativos para o mercado imobiliário 24, 25, e o estudo de vocês, a expertise de vocês, ajuda muito. E fica aqui essa questão, a gente fala aqui, mas é pequeno talvez, mas fica aqui essa sugestão do olhar, e a gente tratou muito bem disso nesse bate-papo, do governo estadual com as regiões metropolitanas fazer uma força-tarefa, porque é assim, né, o progresso está aí, não tem como segurar, é tendência, mas a gente tem que deixar isso organizado. Então, o governo estadual tem sim que dar a mão para as regiões metropolitanas, onde há esse crescimento, para ajudar todo mundo. Ajuda o povo, ajuda quem compra, ajuda quem vende, ajuda o setor, ajuda a economia, porque esse setor gera emprego, né? Esse setor gera impostos, gera emprego, é um setor riquíssimo para a sociedade, é um ótimo setor. Obrigado, viu, Eli? Agradeço, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar conhecimentos com vocês. Obrigado, Tamara. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Esse é o vice-presidente de Inteligência de Mercado e Comercialização Imobiliária do PROEMP, Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí Região, o Eli Gonçalves. Sabe muito do assunto, conhece muito, eles têm as previsões aí. Qual vai ser o comportamento no setor imobiliário na cidade? Em 2024, 2025, eles têm estudos no passado que mostram isso, têm o presente e vão criando as projeções aí baseado em todos os pontos positivos e negativos, seja a economia, seja questões de climáticas ou de legislação, mas tudo é feito com um bom planejamento para que a cidade tenha um crescimento ordenado. Há uma diferença no compasso, eu falei isso com o Eli, há uma diferença no compasso, o setor privado anda mais rápido que o setor público em qualquer lugar, e esse descompasso afeta muito no trânsito, afeta na estação de tratamento de esgoto para as pessoas, né? Afeta no transporte também. Mas falar sobre isso é importante, porque você vai encontrando os caminhos para a solução. E aqui na Difusora você fica sabendo de tudo.